Queridos, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nessa noite para iniciarmos esse culto com a bênção do Senhor, e eu tenho certeza que tudo aquilo que aqui será dito, falado, será feito para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de deixar um texto bíblico para a nossa reflexão aqui nessa noite. O texto que se encontra em Romanos, capítulo de número 12, verso de número 1 em diante, que diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Não vivam como vivam as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança das vossas mentes. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Graças ao nosso bom Deus. Temos aqui esse texto bíblico que nos inspira de uma forma em que Paulo deseja transmitir aos nossos corações qual é a vontade de Deus para com as nossas vidas. A vontade de Deus para com as nossas vidas não é que nós venhamos viver como o mundo vive, mas vivemos de maneira que sejamos agradáveis ao Senhor, de maneira que a sua vontade, que é boa, perfeita, se cumpra em nossas vidas, de modo que nós venhamos andar e viver conforme Ele deseja para cada um de nós. Então, vamos orar nesse momento e pedir que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada vida que estará neste momento participando conosco desse grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Pai querido, graças te damos nesta hora pela tua bondade, graças te damos nesta hora pela tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Te pedimos, Senhor, que na noite deste dia tu possas estar abençoando a vida de cada um daqueles que estarão conosco, cultuando ao teu santo nome. Que o teu Espírito Santo possa visitar cada lar neste momento, que possamos sentir o toque da sua presença, ministrando aos nossos corações a sua vontade. Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu te peço que tu venha estar usando os músicos nesta hora, que eles possam ser canais de bênção, Seu Deus, pelos quais possa fluir, Seu Deus, aos nossos corações a doce presença do amigo Espírito Santo. Fica conosco nesta hora e abençoe todo o decorrer desse culto que oferecemos a Ti, em gratidão por tão grandes coisas que tem feito em nossa vida. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Querido, dê o seu melhor para o Senhor, em nome de Jesus. Você chegou até aqui para adorá-lo. Você está aqui e aproveita esse momento para adorá-lo. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos te exaltar, Pai. Nós queremos te exaltar, Pai. Nós queremos te exaltar e te convidar, Pai querido. Em nome de Jesus, vem tocar em nós com teu poder, Senhor. Aleluia. Lindo tu és,
O Senhor Jesus pagou um alto preço por você, querido. O Senhor Jesus pagou um alto preço. Ele morreu naquela cruz por amar você. Querido, em nome de Jesus, feche seus olhos aí onde você está e declare palavras que exalte ao Senhor. Oh Deus, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu sacrifício por nós. Querido, em nome de Jesus, esqueça a criança que está fazendo barulho agora e foque seu pensamento no Deus Altíssimo. Esqueça os seus problemas, esqueça o Covid e pense no Senhor. Pense naquele sacrifício na cruz por você. Por você, Ele te amou, querido. Ele te amou, Ele te ama. Foi por você que Ele morreu naquela cruz. Foi por você que Ele morreu naquela cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá. Não saberei, não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. E eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso. Cante isso mais uma vez, como forma de adoração ao Pai. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Deus, tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor Deus, te rendendo glórias, honras e louvores. Nós queremos te exaltar todos os dias das nossas vidas, Pai. Nós queremos colocar diante de ti todo o nosso ser, Senhor. Aleluia. E consagrar todo o nosso ser ao Deus Altíssimo, o Deus da nossa salvação. Aleluia, Deus. Nós queremos gerar cultos ao Senhor, exaltar ao Senhor, adoração ao teu santo nome. Em nome de Jesus, tu és poderoso, Pai. Aleluia. Rei dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu te entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Pra te exaltar com todo o meu amor, eu te louvarei conforme a tua justiça.
pode levantar as suas mãos aos céus e adorar esse Deus Todo-Poderoso, esse Criador. Aleluia! Renda honras, glórias a Ele, em nome de Jesus. Seja dado a Ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória pertence a Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Obrigado, pessoal da música. Bênção pura. Hoje, na abertura do nosso culto, nosso irmão Anderson nos abençoando com a sua presença e também com essa palavra introdutória. Como foi falado, que o Espírito Santo está conduzindo esse culto ao Senhor. E no nosso momento Kids, da nossa comunidade Kids, a gente sempre tem mostrado um vídeo, ou então feito uma oração específica pelas crianças. E nessa noite, quem vai orar com a gente é essa figurinha aqui que a gente estava acostumado todo domingo a orar aqui, quando as crianças subiam aqui nesse púlpito, e ela vai orar para a gente hoje. Solta o vídeo aí. Muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor vai nos dar, Senhor. Abençoa nossa igreja, abençoa nosso Brasil. Tira esse coronavírus da gente, Jesus. Abençoa a gente, guarde a gente, guarda a família de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Mataram a saudade? Glória a Deus. Estamos com muitas saudades, não é verdade? Mas a gente sabe que isso vai passar e está passando. E no final do culto, eu vou falar um pouco melhor sobre a nossa retomada gradual. Cadê o aleluia, glória a Deus aí, gente? Estaremos voltando gradativamente aos nossos cultos presenciais. Antes da gravação desse culto, nós estávamos conversando aqui sobre como é diferente ter uma igreja vazia. Nós não conseguimos nos acostumar com isso. E
Tivemos uma reunião de liderança aqui na última segunda-feira e entendemos que precisamos voltar gradativamente às nossas reuniões aos domingos. Então, no final do culto, vou explicar. No próximo domingo, dia 28, estaremos retornando os nossos cultos presenciais, com algumas restrições, com algumas regras, mas estaremos aqui em nome de Jesus, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Então, vá preparando o seu coração aí para a volta, porque eu tenho certeza que será bênção. Enquanto nós não voltamos, continuamos transmitindo a mensagem aqui pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube. E você que está em casa, eu quero que você possa preparar o seu coração para ouvir essa palavra, que o Senhor, assim como ministrou o meu coração, possa ministrar o seu coração nessa noite. Amém? E o texto que eu separei para a leitura, ele se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1. Você que está em casa pode pegar o seu smartphone, a sua Bíblia de papel e acompanhar o texto conosco. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Certo dia, Jesus estava na praia do lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a mensagem de Deus. E ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as suas redes. Jesus entrou num dos barcos, que era de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, vou obedecer. Quando jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam quase se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco para que viesse ajudá-los. E eles foram e encheram os 2 barcos com tantos peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois sou pecador. Simão e os outros que estavam com eles ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhados. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de almas, de gente. Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos? Jesus, nós invocamos o Teu nome, a Sua presença, para que o Senhor possa ministrar aos nossos corações. Senhor, o Márcio não tem nada para oferecer para os meus irmãos, mas o Senhor tem, Pai. E é por isso que nós rogamos a Ti, Deus. Espírito Santo de Deus, fala, ministra os corações de quem estiver sendo alcançados por essa mensagem, Pai. Senhor, que as palavras proferidas nessa noite, Pai, venham diretamente do Senhor para o coração dos meus irmãos, Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas limitações. Senhor, nós, Pai, somos muito limitados, Pai. Mas mesmo assim o Senhor age de misericórdia e nos usa. E é por isso que pedimos mais uma vez, usa-nos nesta noite, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. O Vinícius, na última mensagem, ele falou que as nossas pregações, domingo após domingo, elas têm tido uma certa sinergia. E é verdade. Se você pegar cultos atrás, você vai ver que nós falamos sobre a peneira que a crise traz. No último domingo, o Vinícius falou sobre restauração, sobre perdão, sobre aperfeiçoamento. E dando continuidade a essa linha de pensamento, a essa visão que nós estamos tendo dessa crise, do mover de Deus no meio desta crise, desta pandemia, eu quero te dizer que momentos de crise, eles servem também para fazer uma seleção natural das coisas. Esta crise, muita gente está falando que vai servir para separar os homens
das crianças, os fortes dos fracos. E aí eu vejo isso quando eu lembro do mundo animal e vejo o leão quando ele ataca a gazela, uma presa indefesa, quando um outro animal pega um coelho e a gente pensa, nossa, que crueldade. Mas quando a gente para observar a perfeição de Deus na natureza, para que mantenha-se o equilíbrio, para que as coisas funcionem, a gente olha para essa crise e também consegue ver a perfeição de Deus, equilibrando as coisas, tirando algumas coisas que têm que ser tiradas da nossa vida, da sociedade. E esta crise tem servido para fazer essa seleção natural. No mundo que eu vivo, no mundo das empresas, no mundo dos negócios, a gente tem ouvido falar de muitas empresas que vão quebrar durante essa crise, estão quebrando mesmo. Mas quando a gente vai olhar para o passado dessas empresas, a gente vai ver que já eram empresas que estavam frágeis, enfraquecidas, mal geridas. E veio a crise e elas não conseguiram resistir. Eu tenho acompanhado também algumas pessoas que têm se achegado a mim e têm relatado alguns problemas, muitos problemas conjugais, marido brigando com mulher, mulher brigando com marido, problema de relacionamento entre pais e filhos. E quando você vai olhar para o histórico desses relacionamentos, você vai ver que esses relacionamentos já eram frágeis antes da pandemia. E chega a crise, chega a pandemia e serviu para potencializar esses problemas. E aí, a gente começa a enxergar, começa a observar que esse processo de seleção natural, ele está acontecendo nessa crise. E as pessoas que não têm base, não têm alicerce, são como uma construção frágil, que quando vem o vento, quando vem a tempestade, quando vem o dia mau, já era. E é fato, meus irmãos, e eu conversava com os irmãos aqui, que nós estamos numa batalha. Nós estamos vivendo uma batalha diária. Hoje eu estava lendo um texto do dono das Casas Pedro, e ele contava a história de como foi fundada a Casas Pedro pelo seu avô. E ela foi fundada durante a Segunda Guerra Mundial, aonde também o mundo estava numa crise. E hoje ele relatando o tempo que eles estão vivendo, e ele considerava que esta é uma terceira guerra mundial, mas agora não país contra país, nação contra nação, mas o mundo contra um inimigo invisível. E nós cristãos sabemos que nós vivemos essa guerra diariamente também contra um inimigo invisível, que é o inimigo das nossas almas, que a Bíblia vai falar que ele é como um leão que fica ao derredor buscando a presa frágil para atacar e destruir. Nós cristãos temos que entender, o cristão vive uma batalha diária contra esse inimigo invisível, inimigo das nossas almas, que está pronto para nos atacar. E quando a gente olha para essa crise e vai à luz da palavra e vê uma história como a de Pedro, que teve um encontro com Jesus, nós conseguimos extrair algumas lições, algumas verdades que servem para mim e para você a prosseguir, a passar pelo caos e vencer. Eu quero vir para o texto aqui que a gente leu no Evangelho de Lucas 5 e relatar o momento do encontro de Jesus com Pedro. A partir do verso 1 de Lucas 5, a gente vai ver que Jesus e Pedro se encontram nas margens de uma praia do lago de Genezaré. Pedro, pescador profissional, volta de uma pescaria frustrada, e Pedro estava nesse momento de frustração, mas porque não tinha pescado nada. Mas a gente vai ver que Pedro não era uma pessoa frustrada, porque quando Jesus chega até Pedro naquela margem onde ele explicava a uma multidão a palavra de Deus, Pedro e seus amigos estavam o quê? Lavando as redes. Sabe o que esse texto aponta para mim e para você? Que Pedro havia tido uma noite frustrada.
E quem é pescador como eu, sabe que o melhor horário para pescar é à noite. Eu acredito que Pedro e seus amigos devem ter pego os seus equipamentos, os seus barcos, devem ter ido para o mar, pensando que iam pescar muitas coisas, pensando que ia conseguir sucesso, êxito nessa pescaria. E aí eles vão, não pescam nada, e eles voltam sem um peixinho sequer para contar a história. Parece até quando eu saio para pescar. Passo na peixaria, conto logo uns 3 quilos e chego cheio de peixe em casa tirando onda. Mas Pedro não tinha pegado peixe nenhum. Mas Jesus encontra ele lavando a rede. Sabe o que isso aponta para mim e para você? Que mesmo sendo frustrado nesta noite, Pedro estava lavando a rede, porque ele estava se preparando para o dia seguinte. Sabe o que acontece muitas vezes com muitas pessoas? Quando elas passam por um momento de frustração, ao invés de perseverarem, o que acontece? Elas desistem. Elas não lavam as redes preparando para a pesca do dia seguinte, pensando amanhã pode ser melhor. Quando elas têm uma frustração, algo deu errado, alguém falou alguma palavra ruim, alguém fez alguma coisa que ela não gostou, ela desiste. Isso é a verdade que nós vemos por muitas vezes aí. Mas quando a gente vê Pedro lavando a rede, mostra que ele, apesar de ter sido frustrado naquela noite, ele não era um homem frustrado. E a gente vê que Pedro era um homem bem-sucedido para aquela época. Pedro era um pescador, provavelmente participava de uma cooperativa, era um empreendedor da época. Mas nesse momento que Jesus encontra ele estava numa situação de caos. Para um pescador sair e não pescar nada é o caos. Eu penso aqui no Matheus Bauer, quando ele está com a sua loja fechada e não consegue vender um sapato, uma roupa, como fica a cabeça dele? Preocupado. Devia ser a mesma coisa de Pedro nessa noite. Um pescador profissional não havia pescado nada, e Jesus encontra ele nesse exato momento. E aí vem a primeira lição. Jesus veio para mudar a nossa vida. Eu tenho certeza, se a igreja estivesse aqui, a gente ouviria um glória a Deus bem forte aqui. Não é, irmã Marinalva? Tenho certeza. Afinal de contas, após o encontro de Jesus e Pedro, uma pesca desastrosa, Jesus, após usar o barco de Pedro emprestado, ele fala, volta para o mar. E como é que Pedro volta e seus amigos? Com os 2 barcos quase afundando de tanto peixe. Aí você pode pensar, como muitas pessoas e muitos pastores devem falar, viu? Quando nós encontramos com Jesus, quem não pescava nada passa a pescar, quem não tinha nada passa a ter. Mas é exatamente ao contrário que Jesus quer mostrar para ele naquela noite. Quando Pedro volta com seu barco abarrotado de peixe, ele vira para Jesus e fala, mestre, se afasta de mim, porque eu sou pecador, eu não sou digno de ter o Senhor perto de mim. E qual é a resposta de Jesus para Pedro? No verso 10 a gente vai ver Jesus respondendo para Pedro, Pedro, você não entendeu nada, meu camarada, não temas. A partir de agora, você não será mais pescador de peixes. A partir de agora, eu estou mudando a sua vida. Você passará a ser pescador de almas. A quantidade de peixe que você pega não tem mais importância, porque agora a prioridade na sua vida passa a ser eu. Jesus passou a ser prioridade na vida de Pedro. O resto virou segundo plano. Quando a gente vai ver lá em Mateus, a gente vai ver que a palavra nos ensina que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, e é exatamente que o encontro de Jesus com Pedro quer fazer na vida de Pedro, e é exatamente que o encontro de Jesus na minha e na sua vida quer fazer conosco. Jesus quer mudar a nossa vida, Jesus quer mudar a nossa mente. Aquilo que era prioridade na nossa vida fica em segundo plano, porque Jesus passa a ser a prioridade da nossa vida, Jesus passa a dar sentido para a nossa vida. Acho que 2 semanas atrás, que a gente entregou a casa da Reforma Solidária. 2 semanas. A Tati me convidou para participar da entrega das chaves. Estava lá o Luciano Huck, toda a produção do Lar Docilar. E ela me deu a oportunidade de dar a palavra.
Eu confesso que vi aquela cena de uma mãe e uma filha recebendo um quartinho bem pintado, muito bem construído, mas um quartinho simples, com um banheiro, e olhar a alegria daquela menininha e de uma mãe, aquilo me constrangeu. E eu tive muita dificuldade para falar, porque eu só conseguia chorar. E ali Deus falou claramente comigo, que não é pela casa, não é por ser um quarto ou por ser uma mansão, mas é por estar Jesus ali. Por aquela família ter entendido que Jesus estava cuidando deles, porque Jesus se importava com eles. E eles com certeza estavam entendendo que Jesus deveria ser a prioridade na vida deles. E quando Jesus está na nossa vida, não importa a quantidade de peixe, não importa aquilo que vai acontecer, Deus até pode te abençoar. Um pai adora abençoar um filho, mas isso não é o mais importante. Jesus na nossa vida, Jesus mudando a nossa mente, passa a ser a coisa mais importante da nossa vida. E quando Jesus encontra Pedro, ele muda a vida de Pedro e muda a história de Pedro. Então, o primeiro ponto dessa lição que a gente vê na história de Pedro: Jesus quer mudar a nossa vida. Você pode falar para a pessoa que está ao seu lado? Tem poucas pessoas aqui, mas você que está em casa, você que está aqui, fala: Jesus quer mudar a nossa vida. Jesus quer mudar a nossa história. Metanoia, mudança de mente. E quando a gente vai olhando para a história de Pedro, no decorrer dos evangelhos, a gente vai ver na segunda lição que a gente consegue extrair da vida de Pedro, a gente vai ver que Pedro sabia quem era Jesus. E o segundo ponto é: saiba quem é Jesus. Saber quem é Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Quando Jesus está lá questionando os seus discípulos, em Mateus 16, Jesus vai perguntar para os seus discípulos: quem que estão falando que eu sou? Alguns discípulos vão falar que Elias, alguns dos profetas. E Jesus pergunta: mas vocês, quem dizem que eu sou? Esse mesmo Pedro que encontrou Jesus lá na beira da praia, ele levanta a voz e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus responde para ele? Pedro, tu respondeste bem. E ele fala que Pedro seria a pedra, seria o alicerce. Pedro sabia quem era Jesus. A vida do cristão está nas mãos desse Deus, está nas mãos desse Cristo. E nós precisamos entender, nós precisamos saber quem é Jesus na nossa história, quem é Jesus na nossa vida. Será que você sabe quem é Jesus? Como eu tenho visto cristãos em meio a esse caos que nós estamos vivendo, apostatando da fé, falando que não é possível, deve ser algum mal olhado, alguém deve estar botando o olho gordo na minha vida. Não é possível. Meu irmão, o que está em você é muito maior do que está no mundo. Conheça esse Deus que você serve. Conheça Cristo. A palavra de Deus vai falar que nem uma folha cai da árvore sem a permissão dele. Esse Cristo que nós devemos conhecer na sua essência, na sua profundidade, é o mesmo que sabe a quantidade de fios de cabelo da nossa cabeça. No nosso caso é fácil, né, Mateus? É esse Cristo que nós devemos conhecer profundamente. Pedro sabia quem era Jesus. E a terceira lição que Pedro nos ensina, que a história de Pedro nos ensina para vencermos esses dias maus que nós estamos vivendo, é não olhar para trás. Você pode repetir mais uma vez comigo? Não olhar para trás. Para ensaio foi bom, mas dá para ser melhor na sua casa, que eu tenho certeza que você não repetiu, porque você falou: ninguém está me vendo. Vamos lá. Não olhar para trás. Mediante ao caos, quantos de nós estamos pensando em desistir? Eu conversava com uma pessoa esta semana e ela falou assim: pastor, eu não sei se eu vou voltar para a igreja.
estou pensando em desistir da caminhada cristã. Estou com um problema na minha casa, estou com um problema no meu emprego, estou com um problema de relacionamento. Eu falei, bacana. E aí você acha que se distanciando de Deus, desistindo, olhando para trás, os problemas serão resolvidos? Está enganado. E dei mais um conselho, talvez você vai arrumar mais problemas ainda. Porque quando nós olhamos para trás, a nossa vida começa a andar de lado. Eu nunca vi alguém conseguir andar rápido olhando para trás. E é exatamente isso na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã. Quando nós olhamos para trás, quando nós pensamos em desistir, nós perdemos a visão daquele que é o nosso foco, perdemos a visão daquele que nos guia, que é Jesus. Quando a gente vai olhar para o povo no deserto, a gente vai ver que Deus, ele age de forma milagrosa e poderosa para tirar o povo do Egito. Deus, ele amolece o coração do faraó. Faraó permite que os judeus saiam. Depois faraó volta atrás, manda os soldados egípcios atrás do povo. Quando os soldados egípcios estão chegando perto do povo, eles estão diante do Mar Vermelho, o que acontece? Moisés toca no mar, o mar se abre, eles passam em terra firme. Depois eles vão para o deserto, tem uma nuvem guiando eles de dia, esquentando eles de noite, tem fome, cai maná, não quer comer mais maná, cai cordonise. O negócio ali, poderoso. Mas qual foi a reação do povo? Moisés, esse negócio está muito ruim. Era melhor estar aonde? No Egito. Sabe o que aconteceu com esse povo que olhou para trás? Eles não herdaram a promessa do Senhor. De uma nação inteira, somente 2 entraram na terra, Josué e Calebe, que em momento nenhum olharam para trás. Pelo contrário, a Bíblia fala que Josué, ainda com bastante idade, ainda permanecia forte. E é isso que eu e você temos que ser, meus irmãos, nesses dias difíceis que estamos vivendo, sim. Permanecermos fortes. Mas pastor, como? Não dá. Está muito difícil. A palavra de Deus diz que quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos, porque quem nos fortalece é o Senhor. A capacidade de superarmos esta crise não está na força dos nossos braços, não está na nossa inteligência, não está na nossa capacidade, mas naquele que nos guia, naquele que nos sustenta, naquele que Pedro conhecia e nós também devemos conhecer, naquele que teve um encontro também conosco. Não olhar para trás. Um dos textos que eu mais gosto do Evangelho de João, que é o meu evangelho preferido, João 6, versículo 66. A gente vai ver Jesus fazendo milagre, maravilhas com o povo, a multidão seguindo Jesus. Só que num determinado momento, Jesus começa o quê? Não é bem assim, galera. Não é bem assim. Vocês estão aqui porque eu estou saciando a fome de vocês. Vocês estão aqui pelo que eu posso dar, não pelo que eu sou. Se vocês bebessem da água da vida, nunca mais teriam sede. E ele começa a endurecer o discurso. E João 6, 66 vai falar o quê? A gente vai ver que a multidão começa o quê? Verso 66 vai falar: muitos dos seus discípulos voltaram atrás. Muitos dos seus discípulos, quando o funil apertou, quando o bicho pegou, olharam para trás. Mas esse Pedro que encontrou Jesus na praia, que sabia quem Jesus era, quando foi questionado por Jesus, quando falou: Pedrão, o discurso está duro, uma galera já se foi, e vocês? Qual foi a resposta de Pedro para Jesus? Qual foi a resposta de Pedro para Jesus? Olhou para trás? Não. Pedro vira para Jesus e fala: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna.
Pedro não estava ouvindo um discurso diferente, ele estava ouvindo o mesmo discurso duro, a mesma chamada de Jesus. Mas Pedro decidiu não olhar para trás, ele teve uma atitude. Ele falou: Senhor, o discurso está duro, o momento está difícil, mas eu continuo olhando para frente, porque eu sei quem o Senhor é, e sei que tu tens as palavras de vida eterna. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Quando o discurso endurece, quando a situação fica adversa, quando alguém fala uma palavra que você não gosta, quando o pastor faz o que você não gosta, passou sem olhar para você, o que você faz? Olha para trás. Quando vem o coronavírus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu emprego, o que você faz, meu irmão? O que você faz, minha irmã? Será que você tem olhado para trás? Talvez nessa noite o Senhor quer te achacoalhar e dizer: meu irmão, continua olhando para frente, porque isso vai passar. Só tu tens as palavras de vida eterna, foi o que Pedro respondeu para Jesus. Eu já estou quase terminando. Talvez você possa estar ouvindo essas lições que a gente tira através da vida de Pedro, e você possa estar imaginando: mas também Pedro, um discípulo amado de Jesus, estava ali lado a lado com Jesus, ele era o cara. Se você for para a história de Pedro, você vai ver que ele era falho, e falho como eu e você. Mas sabe qual foi o diferencial de Pedro? Que ele não se distanciou de Jesus. Pedro, quando Jesus ele é traído com um beijo por Judas, quem estava perto de Jesus? Pedro. Tanto que ele pega o seu punhal e corta a orelha do soldado, errando. Pedro era pavio curto, Pedro era explosivo. E ele corta, mas ele está perto de quem? Jesus. Jesus fala: Pedro, você não entendeu nada, calma aí. Pega a orelha, coloca. Meu irmão, finge que nada aconteceu. Quando Jesus está sendo crucificado, e momentos antes, uma noite antes, ele fala: Senhor, eu jamais te abandonarei. Aqui qualquer um pode te abandonar, mas eu não. E aí Jesus vira para ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Quando isso acontece, Jesus está lá sendo crucificado, e ele nega uma vez ao Senhor, ele nega a segunda vez ao Senhor, ele nega a terceira vez ao Senhor. O galo canta. A Bíblia vai falar que Jesus, sendo crucificado, olha para quem? Pedro. Mesmo quando ele negou a Jesus, ele estava onde? Perto. Quando Jesus é crucificado e depois ele é morto, Pedro pensa que as esperanças foram embora junto com Jesus, e ele fala: eu vou voltar a pescar. Ele pega o seu barco, volta para o mar, e quem vai ao mesmo lugar que eles se encontraram da primeira vez? Jesus. Quando ele olha do alto mar e vê Jesus chamando na beira da praia, o que Pedro faz? Mergulha e vai nadando ao encontro de Jesus, porque Pedro não se distanciou de Jesus em momento nenhum. Queria chamar o pessoal da música. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo dias de distanciamento. Hoje a palavra, os conselhos que você mais ouve é o quê? Mantenha distância. Eu quero te dar um conselho pastoral nessa noite. Mantenha distância, sim, de segurança entre uma pessoa e outra, porque esse é o protocolo. Mas, meu irmão, não mantenha 1 milímetro de distância do Senhor. Não permita que o seu coração possa se afastar do Senhor, daquilo que Ele tem para a sua vida. Você pode até sobreviver longe de alguém, mas você não pode sobreviver se você se distanciar do Senhor.
Porque como nós falamos lá no início, quando nós nos distanciamos do Senhor, nós nos tornamos presas fáceis. Presas fáceis, que o inimigo vem e nos destrói a nossa família, destrói os nossos negócios. Eu não sei como se encontra a sua vida hoje, eu não sei qual é o seu grau de relacionamento com o Senhor, eu não sei o que esta pandemia está fazendo com a sua vida cristã, com o seu dia a dia com Deus, mas meu irmão e minha irmã, não se distancie de Deus, permaneça perto de Deus. Pedro permaneceu ao Senhor, permaneceu perto do Senhor, e ele se manteve forte, tanto que quando a gente vai ver a história da igreja, Pedro foi um alicerce, Pedro foi um baluarte da história da igreja. Essa pandemia chegou sobre as nossas vidas, sim. Estarmos debaixo da graça de Deus, isso não nos livrou de sermos assolados por esse vírus, não. Mas isso nos dá uma certeza que quem está no controle da nossa vida é esse Deus. Eu quero que nessa noite, você que se encontra abatido, cansado, sobrecarregado, pensando em desistir, ouviu o que o pastor falou, e o culto vai voltar, agora que eles vão dar falta de mim, porque você já está não pensando mais numa caminhada com esse Cristo. Meu irmão, o Senhor te chama para perto hoje. O Senhor te chama para ser forte, mesmo que você esteja fraco. O Senhor, Ele quer renovar as suas forças, revigorar a sua vida, restaurar aquilo que está quebrado, porque Ele tem capacidade de fazer aquilo que o homem não consegue fazer. Pare de tentar lutar com a força do seu braço. Quando nós tentamos fazer do nosso jeito, a maioria das vezes nós quebramos a cara. Mas quando nós nos viramos para Deus e deixamos que Ele haja, milagres acontecem na nossa vida, restauração acontece na nossa família, coisas mirabolantes, extraordinárias acontecem nas nossos relacionamentos, nos nossos negócios. Que você possa ter essas verdades na sua vida. O Senhor Jesus, Ele veio para mudar a nossa história. Nesses tempos de crise, eu e você precisamos saber quem Ele é e jamais olhar para trás. Talvez você já tenha desistido, mas eu te falo, meu irmão, o Senhor não desistiu de você. O Senhor não desistiu de você. Ele é esse que renova a sua misericórdia diariamente sobre mim e sobre a sua vida. E é tempo de entendermos que os dias maus chegarão, que nesse mundo teremos tribulações, mas como o próprio Senhor nos ensinou, nós precisamos ter bom ânimo, porque assim como Ele venceu, nós também venceríamos. O grupo de louvor vai estar ministrando uma canção. Enquanto essa canção estiver sendo ministrada, eu quero que você faça dela a sua oração nessa noite. Assim como Pedro entregou a sua vida para o Senhor, entendeu quem o Senhor era, assim possa ser eu e você nessa noite. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou.
me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E me despedi dos meus pais. Peguei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Foi encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Nós somos um contigo. Sou totalmente teu. Foi encontrado em ser com você. Ser um nós somos um com você. Com você. Somos um com você. Com você. Senhor, muitos de nós temos pensado em olhar para trás, Deus. Mas como o apóstolo Pedro respondeu para o Senhor naquele dia, quando o Senhor questionou se eles queriam também olhar para trás e voltar atrás, e Pedro respondeu com convicção no seu coração: para onde nós iremos? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, assim queremos responder para o Senhor nesta noite. Senhor, nós queremos ir adiante. Só o Senhor pode nos proporcionar, Pai, esta vida eterna, Pai. Por mais que passemos por momentos difíceis nestes dias, nessa vida, Pai, sabemos que o Senhor é aquele que tem promessas para o seu, Pai. Então nesta noite, Pai, fortalece,
renova as forças dos meus irmãos, Pai. Senhor, não permita, Pai, que o inimigo das nossas almas possa minar, Pai, desencorajar os meus irmãos, Pai, mas pelo contrário, Pai, que esta pandemia, que este tempo que estamos vivendo sirva, Pai, para fortalecermos enquanto cristãos, para nos fortalecer enquanto igrejas. Senhor, sabemos que isso vai passar, e quando passar, queremos estar muito mais forte do que entramos antes, Pai, entendendo, Pai, que a nossa vida está no controle das Suas mãos, Pai, e é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos sustenta. Então, Senhor, livra-nos do mal, Pai. Senhor, somente o Senhor, Pai, pode fazer isso por cada um de nós, Pai. Senhor, queremos declarar: a nossa vida é do Senhor, Pai. Faça dela o que o Senhor quiser. Queremos dizer para o Senhor: eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a nossa igreja, Deus, possa estar entendendo o tempo do Senhor nas nossas vidas, Pai, entendendo, Pai, que precisamos prevalecer, permanecer no Senhor, independente de circunstâncias, Deus. Senhor, que possamos viver em fé. A fé não é a certeza de que tudo vai dar certo, mas a fé é a certeza que o Senhor está no controle de todas as situações, Deus. Senhor, e é por isso, Pai, que nós declaramos, Pai, somos do Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém, glória a Deus, aleluia, amém? Amém. Estamos encerrando mais um culto, para darmos sequência na nossa liturgia, como estamos fazendo aqui todos os domingos. Eu quero chamar aqui a Thalia, para dar o recadinho do nosso projeto Acolher, da Casa Reviver, o que rolou durante essa semana, e está rolando muita coisa bacana, você vai acompanhar aí. A Thalia, a nossa porta-voz. Boa noite, então. Essa semana foi uma semana bem cheia e corrida, porque nós concluímos mais uma reforma solidária, mas dessa vez junto com a Casa Reviver, lá no Morro do Estado, na casa da Nini, onde os voluntários se doaram, fizeram tudo com o máximo de carinho possível. Cada detalhe, pudemos ver o amor de Deus. Essa semana também foi semana de sacolão solidário, onde Deus abençoou muita gente. Nós conseguimos atender mais de 50 famílias e foi muito bom, foi cheio de amor, de gratidão e de carinho. E é isso, essa semana foi bem corrida. Glória a Deus. E temos visto as maravilhas que o Senhor tem feito, dando condição para que o trabalho seja executado, né? A gente louva a Deus pela vida de cada voluntário que está se envolvendo com esse projeto. Amém? Continue orando por eles, continue abençoando, participando da melhor maneira que você puder. Amém?
Antes da gente terminar com música, né, quero dar alguns anúncios, dizer que continuamos com a nossa programação na internet semanal. Terça-feira temos classe de integração, já na sua reta final, ainda pelo aplicativo Zoom. Quarta-feira temos estudo da palavra, às 19h30, no YouTube, no grupo da nossa igreja pelo WhatsApp. Quinta-feira, reflexão em família. Continuamos. Temos já a família? Tio Leca e tia Nana. E eles vão fazer cozinhando, tipo aquele artista bonitão, Rodrigo Hilbert, né? Hilbert vai fazendo a comidinha lá e falando da palavra. Ó, boa ideia, hein, Nana, para deixar todo mundo com água na boca. Mas tio Leca e tia Nana vão dar a palavra na nossa reflexão em família. Sempre que eu falei essa piada foi péssima, né, gente? Esquece isso aí, tá? Sexta-feira temos perguntas e respostas rolando a partir de 19h, 19h30. Perguntas e respostas. Se você tem um questionamento, uma dúvida, manda no grupo da igreja, manda no privado do Alex ou do Regis, que eles estarão tirando as suas dúvidas do nosso programa de perguntas e respostas. Domingo de manhã não teremos comunidade Kids. Nós estaremos reprogramando a comunidade Kids. Por quê? Porque, como eu falei, no próximo domingo, dia 28, nós teremos o nosso culto ao vivo e a cores. Cadê o Estávamos ansiosos por esse dia, né? Entendemos que foi um tempo de guardar os nossos membros, né? De cuidar dos nossos membros, mas entendemos que está chegando o momento. Outras igrejas já abriram, o comércio começa a abrir devagarzinho, a vida começa a voltar uma rotina mais ou menos normal, mas nós cremos que voltará ao normal em breve. E nós entendemos que é chegado o dia de reabrirmos as nossas reuniões aqui aos domingos. E como é que vai acontecer? Eu vou explicar aqui previamente, e durante a semana nós estaremos circulando um vídeo no Facebook, no YouTube e também nos grupos de WhatsApp da nossa igreja, né? E como é que vai acontecer? Nós nos reuniremos aqui no templo em 2 horários. Domingo pela manhã, às 9h30, e domingo à noite, às 19h. Por que 2 cultos? Para que a gente possa dividir o número de pessoas. Porque aqui teremos as cadeiras espaçadas, cumprindo a metragem estabelecida. Então nós diminuiremos a capacidade do nosso templo. Então a gente fez uma média aqui de 48 assentos. Então nós estamos dividindo de manhã e à noite para que todos os irmãos possam estar no culto. Domingo de manhã às 9h30 e à noite às 19h, como de costume. Passado esse número, nós teremos algumas cadeiras lá embaixo com a transmissão ao vivo do nosso culto. É importante frisar que nesta primeira fase da nossa volta gradativa, nós não teremos atividade para as crianças. Então, você que é mamãe, papai, que tem a sua criança, nós não aconselhamos que tragam seus filhos. Nós aconselhamos que você fique em casa, porque criança é mais difícil de guardar, de não meter a mão nas coisas, de não se aproximar. Então, nesse primeiro momento, o conselho para você que é mãe, para você que é pai, é para que não traga os seus filhos para a igreja nesse primeiro momento. Nós estaremos, junto com o departamento infantil, vendo programações específicas, gradativas também, para poder atender o seu filho. Mas nesse momento nós não teremos salinha, nós não teremos nenhuma atividade para criança. Então nós aconselhamos e recomendamos que as crianças não venham nesse primeiro momento. E também aconselhamos as pessoas que são do grupo de risco, as pessoas mais idosas, as pessoas que têm algum tipo de doença, né, que estão vendo os médicos, os profissionais de saúde aconselhando para que se mantenham em casa. Nós também aconselhamos para que você possa ainda se resguardar até que as coisas possam se estabilizar. Nós estaremos entendendo diariamente, domingo após domingo, como vai ser o funcionamento da nossa igreja. Então este é o primeiro momento que nós estaremos voltando no dia 28, em 2 horários, para esse grupo reduzido. Vale dizer que nós estaremos avaliando diariamente o resultado dessa volta.
Mas pastor, eu não vou poder vir porque eu tenho filho, não tenho com quem deixar, eu sou mais idosa e eu gostaria de acompanhar. Nós continuaremos transmitindo os cultos também pela internet, só que agora ao vivo. Estamos investindo aqui em equipamento, em internet, para que você possa acompanhar da sua casa ao vivo aqui na nossa igreja. Só será transmitindo o culto da noite. Amém? É importante, boa Caia, é importante que você se inscreva no canal da igreja, do YouTube, para que a gente possa alcançar o número de 1000 inscritos, para que a gente também não tenha só a opção do Facebook, mas também possa transmitir o nosso culto ao vivo pelo YouTube. Então faz uma campanha com seus amigos, com a sua vizinha, com sua família. Vamos se inscrever no canal. Calma que eu não vou falar para ficar legal não, tá? Mas vamos se inscrever no canal, certo? Mas nós teremos um vídeo explicativo no decorrer da semana, explicando tudo, para que você possa entender tudo bem discriminadinho. Amém? Espero que você tenha entendido. Eu quero te dizer que eu estou muito ansioso por essa volta e eu te espero aqui em nome de Jesus, tomando os devidos cuidados com a máscara, álcool em gel, mas estaremos aqui fazendo um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, como Ele merece. Amém? Amém? Amém, igreja? Amém? E é por causa disso, por causa que sabemos que o Senhor está conosco, Ele é quem está no nosso barco, e quando está no nosso barco tudo vai bem. Ele é o nosso general, Ele está no controle da nossa vida. Nós estamos felizes, mesmo em circunstâncias adversas, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Amém? Feche seus olhos. Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo seu cuidado e pela sua misericórdia que se renova manhã após manhã. O que te pedimos nessa noite, continua conosco. Livra-nos do mal, Pai, livra-nos dessa pandemia, Pai. Senhor, cuida da nossa família, guarda os nossos, Pai. Senhor, essa é a semana que se inicia, Deus. Possamos ouvir boas notícias, ver coisas extraordinárias vindo da sua parte, Jesus. Senhor, nós te agradecemos por todas as notícias que recebemos essa semana que passou, de pessoas que foram curadas, Pai. Senhor, pessoas idosas, Pai, como a avó da Tayane, que recuperou-se do Covid, Pai, está em casa mesmo com seus 93 anos, da pequena Laura, Deus, que o Senhor guardou e já está em casa também, Deus. O Senhor é fiel, Pai. Senhor, nós confiamos em Ti, Deus, e por isso que nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Guarda a nossa semana, Pai. Nos dê uma semana de paz, Deus, porque se estamos em Ti, Pai, a Sua palavra nos garante que somos mais que vencedores, e é nisso que cremos, Deus, e que o amor de Deus, a graça do Seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todos hoje e eternamente. Se você concorda com isso, diga bem forte: amém e amém. Deus abençoe a todos, excelente semana. Vamos terminar com música aí. Arrasta a cadeira, arrasta o sofá e é hora de louvar o Senhor.